Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nós estamos nos reunindo como obras de difusão. Você que está agora, nessa reunião de formação, na sua obra de difusão, como é bom saber que o Espírito tem suscitado no Brasil e fora do Brasil tantas obras de difusão que estão, de fato, vivendo o carisma em lugares mais distantes ou lugares que talvez nós nem pensávamos que estaríamos, mas que hoje, pela graça do carisma, pela graça do carisma mesmo, ele vai se espalhando, porque a nossa vocação é para o mundo inteiro, é para a humanidade que sofre e geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, como diz São Paulo. E hoje nós vamos, de fato, nesse bloco formativo, nós vamos aprofundar alguns elementos essenciais do nosso carisma. E, de fato, nessa formação que nós vamos ver, nós vamos a cada semana ou a cada época que você está vendo essa formação, nós vamos aprofundar alguns elementos essenciais da nossa espiritualidade, do nosso carisma, como ser Shalom e como uma resposta para a humanidade. E de forma especial, nós vamos aprofundar nesse bloco a dimensão dos escritos, dos nossos escritos, que é muito importante que você que é da obra de difusão tenha esses escritos. Vou levantar aqui para você ver. Aqui é a voz do nosso fundador, é a experiência da comunidade, que está descrita, que está escrito. São os escritos que estão escritos aqui nesse livro. E é muito importante os irmãos da obra de difusão ter esse livro, ter os escritos da comunidade Shalom, para poder aprofundar a espiritualidade, a vivência da nossa forma de ser como Shalom, como discípulos e ministros da paz. Por isso, se você não tem, eu acho que é importante, é importante você ter os escritos em mãos para poder rezar, ler, aprofundar e mais ir descobrindo a identidade, o carisma que você é chamado a viver aí onde você está. Porque todos nós somos chamados a viver onde estamos, o carisma que Deus nos deu. Então você que está aí na sua cidade, na sua obra de difusão, você precisa ter como fonte, como fonte do carisma esses escritos, para que, claro que existem outras fontes, a pregação do fundador, a pregação da cofundadora, mas esses escritos aqui, você precisa ter eles não somente em mãos, mas no coração, para viver, de fato, a dimensão da obra Shalom na sua terra de missão, onde você está na sua obra de difusão. E hoje nós vamos aprofundar um escrito que tem como título No Coração da Obra em Unidade com Carisma. Se você já tem os escritos aí, você pode pegá-lo e nós vamos aprofundar alguns pontos desses escritos que de fato é a nossa vida, que de fato expressa aquilo que nós somos e que devemos ser. Diz assim: o Senhor, em seu infinito amor, desde toda a eternidade, tinha em seu coração a vocação Shalom. Por determinação de sua livre vontade, ele começa a manifestar a nós, neste tempo que vivemos, a vocação a ser Shalom. Pois o carisma dado por Deus, antes de ser algo que vamos fazer, é algo que Ele nos chama a ser, a viver, a abraçar na vida, a encarnar na forma de viver. Vou repetir esse parágrafo 1, para que nós possamos aprofundar as palavras do nosso fundador, as palavras desse escrito no coração da obra em unidade com carisma. O Senhor, em seu infinito amor, desde toda a eternidade, tinha em seu coração a vocação Shalom. Por determinação de sua livre vontade, Ele começa a manifestar a nós, neste tempo que vivemos, a vocação a ser Shalom. Pois o carisma dado por Deus antes de ser algo que vamos fazer,
é algo que ele nos chama a ser, a viver, a abraçar na vida, a encarnar na forma de viver. Então, alguns pontos, né, para aprofundar o escrito. Primeiro, o Senhor tinha em seu coração a vocação Shalom. O Senhor, na sua sabedoria infinita, tinha no seu coração, estava guardado dentro do seu coração, tinha como plano de Deus, como plano divino, a vocação, em seu coração, a vocação de ser Shalom. E o Moisés vai escrevendo no escrito, nesse parágrafo primeiro, vai dizendo que esse Deus que tinha em seu coração a vocação Shalom, ele começa a manifestar a nós neste tempo. Isso ele escreveu há mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. E essa vocação, ela continua a se manifestar nas nossas vidas hoje. Como diz o Moisés, é Ele, o próprio Deus, começa a manifestar a nós nesse tempo em que vivemos. E Ele começa a manifestar em nós, nesse tempo que vivemos, o quê? O ser Shalom. A vocação de ser Shalom no mundo, ser Shalom na igreja, ser Shalom na obra de difusão que nós estamos, ser Shalom no seio da humanidade. Ele começa a manifestar a nós esse ser Shalom, esse ser discípulo e ministro da paz que teve uma experiência com o ressuscitado, que passou pela cruz e que de fato ministra, porque o Senhor nos concede a graça de ministrar o Espírito sobre toda a humanidade, dar a todos os homens a experiência com o Espírito. E para viver essa vocação de ser Shalom, ele criou e resgatou pessoas, que já é, né, se nós formos ver no segundo parágrafo, ele diz assim: para encarnar essa forma de viver, ele criou e resgatou pessoas para lhe darem uma resposta de amor, vivendo como ele nos chamou a viver. Ele não só nos criou para isso, como também nos resgatou do mundo, do reino das trevas, onde estávamos, para que, sem temor, livre das mãos inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça, em sua presença todos os dias da nossa vida. Então, para encarnar essa forma de ser, de viver, o Senhor criou e resgatou pessoas, para dar uma resposta de amor, para dar uma resposta concreta, real, de quem foi amado, de quem foi encontrado pelo Senhor. É muito interessante que nos escritos ele diz assim: para encarnar a forma de ser, ele criou e resgatou pessoas. Meus irmãos, o Senhor criou muitas pessoas para a vocação Shalom. O Senhor ainda criará muitas pessoas, gerará muitas pessoas para a vocação Shalom. Mas também em meio de toda a humanidade, o Senhor resgata pessoas das trevas. Ele vai descrevendo aqui: ele não só nos criou para isso, como também nos resgatou do mundo. Ele criou e resgatou. Ele resgata do mundo, do reino das trevas, onde estávamos, para que, sem temor, livre das mãos inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça em sua presença todos os dias da nossa vida. Então, meus irmãos, isso precisa estar muito claro dentro do nosso coração. Que o Senhor, ao manifestar a vocação de ser Shalom, o Senhor que quis e que tinha no seu coração essa vocação, Ele criou e resgatou pessoas para viver e para encarnar essa forma de ser, a forma de ser Shalom para a humanidade. De ser Shalom como resposta de Deus, né, para os homens de hoje necessitados do amor e da misericórdia, da bondade de Deus, né, do perdão de Deus. Nós somos chamados, de fato, a ministrar a paz, a anunciar o ressuscitado e assim reconciliar o coração do homem com Deus, consigo mesmo e com os outros. A vocação de ser Shalom, ele criou e resgatou pessoas para dar uma resposta de amor. E nós, como Shalom, somos chamados, de fato, a responder a esse chamado com amor. É dar de graça o que de graça eu recebi. Eu recebi o carisma Shalom de graça.
e de graça eu quero dar, e com amor eu quero dar, e com amor eu quero corresponder, e no amor eu vou corresponder à vocação que o Senhor nos chamou. E aí, meus irmãos, esse ser Shalom, a vocação Shalom para aqueles, de fato o Senhor que criou, que resgata, Ele começa a chamar, a atrair pessoas para de fato construir essa obra. O Senhor, Ele que cria, Ele que resgata, e resgatando, Ele vai chamando pessoas à vocação Shalom, pessoas que são chamadas a corresponder a essa forma de ser, a forma de ser Shalom. É muito interessante aqui que ele diz assim, no parágrafo 4, a vocação Shalom, para aqueles que foram chamados a construir esta obra, está fundamentada no ser Shalom. Forma de viver, por sua vez, fundamentada no Evangelho do Senhor e impregnada pela novidade do Espírito Santo que nos é dado. Então, a vocação Shalom, para aqueles que foram chamados a construir essa obra, ela está fundamentada no ser Shalom. E a forma de vida, por sua vez, essa forma de vida, o ser Shalom, por sua vez, ela é fundamentada onde? Como diz os Escritos. Fundamentada no Evangelho. Então, o fundamento da forma de vida, né, do ser Shalom, como diz os Escritos, ele está fundamentado, por sua vez, no Evangelho e impregnada pela novidade do Espírito. Então, meus irmãos, isso deve ficar muito claro nos nossos corações, na nossa vivência, aí na obra de difusão, que a forma de ser, a forma de viver Shalom, ela está impregnada pelo Evangelho. Ela se fundamenta, como diz, por sua vez é fundamentada no Evangelho do Senhor e impregnada pela novidade do Espírito Santo. Ou seja, nós somos chamados a ter como fundamento o Evangelho, a palavra de Deus, a vivência radical do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova que nos foi anunciada. Sim, a forma de vida de ser Shalom está o quê? Fundamentada no Evangelho. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E impregnada pela novidade do Espírito. Por quê? Porque nós somos uma comunidade carismática de louvor. Nós somos uma comunidade que tivemos a experiência de um novo Pentecostes. E por isso, estamos fundamentados no Evangelho e estamos impregnados da novidade do Espírito. Porque é o Espírito que nos conduz a viver o Evangelho. É o Espírito que nos faz viver a palavra de Deus e que nos faz viver a novidade, que é esse carisma para nós, para a humanidade. A forma de ser Shalom, a forma de ser discípulos e ministros da paz. E para viver essa forma, o Senhor chamou a comunidade de vida e a comunidade de aliança. Para viver de fato, o Senhor chamou para essa forma de ser a comunidade de vida e a comunidade de aliança. Como também a forma de ser Shalom, o carisma Shalom, também somos chamados a viver como obra esse ser Shalom, esse fundamentada no Evangelho e impregnada da novidade do Espírito. Então, o Escrito diz assim, foi para viver esta forma de ser que o Senhor chamou a comunidade de vida e aliança. A comunidade de vida é formada por aqueles que foram chamados a viver o carisma em sua plenitude. E a comunidade de aliança por aqueles que são chamados a participar do carisma e abraçar esta participação com toda a sua vida. Aconteceu algo interessante no nosso meio. Por graça de Deus, o Senhor se tornou uma fonte de bênçãos divina, uma manifestação muito visível de seu amor. Isso atraiu muitas pessoas, pelo que glorificamos a Deus. Muitos buscaram a comunidade como fonte de segurança nos caminhos do Senhor. Acredito que o Senhor utilizou disso para nos ter todos aqui hoje.
E aqui, meus irmãos, entra toda a dimensão da obra Shalom espalhadas no mundo inteiro. Aconteceu algo interessante no nosso meio. Por graça de Deus, o Shalom se tornou uma fonte de bênçãos divinas, uma manifestação muito visível do seu amor. Ele começou a atrair pessoas para a comunidade de vida, ele começou a atrair pessoas para a comunidade de aliança, ele começou a atrair pessoas para a obra. O Senhor quer manifestar essa forma de vida em todos os lugares do mundo. E Ele ainda hoje continua a atrair pessoas. E o Shalom se tornou algo, como diz, se tornou uma fonte de bênçãos divinas. Uma manifestação muito visível de seu amor. Ele continua, por graça de Deus, atraindo pessoas. Ele continua, por graça de Deus, o carisma, como diz os Escritos, se tornou fonte de segurança nos caminhos do Senhor. Por isso, você que é da obra Shalom, você que é da obra de difusão, partilhe aí com seu irmão esse momento que o Senhor atraiu você para a obra Shalom, para a vocação Shalom, para a vivência desse ser Shalom que é fundamentada no Evangelho e impregnada pela novidade do Espírito. Partilhe aí com seu irmão. Continuando, diz os escritos no parágrafo 7, que com certeza depois você vai comprar, vai adquirir esses escritos, porque nós, os irmãos da obra de difusão, precisam conhecer os nossos escritos. Nós precisamos aprofundar, rezar com os escritos. Eu acredito que todos já têm, mas se não tiver, adquira, porque é a fonte do carisma, os escritos. Tem os estatutos também, mas assim, os estatutos que tem os irmãos da comunidade de vida e aliança, E os escritos, os livros do fundador, da cofundadora, todo o material da nossa vocação nós precisamos aprofundar para, de fato, vivermos a nossa vocação no lugar que nós estamos, Seja em qualquer lugar do mundo, Nós precisamos aprofundar através do conhecimento, Buscar conhecer a nossa vocação através dos escritos e dos livros e dos vídeos e das pregações dos nossos fundadores. No parágrafo 7 diz o seguinte: na medida em que vamos caminhando, vamos percebendo que o Senhor começa a fazer um chamado mais especial a muitos. É necessário neste momento vermos que o Senhor quer mais do que o engajamento. Quer pessoas que tenham identidade com carisma, com o ser Shalom. Pessoas que se sintam chamadas a encarnar nas suas vidas esta vocação, que acreditem nela, que acreditem naqueles que o Senhor colocou à frente, que se sintam com o coração na obra, e não só na obra material, embora também nela e com muita intensidade, mas principalmente na forma de ser, de viver no carisma Shalom. Então os Escritos dizem que na medida que nós vamos caminhando, vamos percebendo que o Senhor começa a fazer um chamado mais especial a muitos. O Senhor quer mais do que o engajamento. O Senhor quer pessoas que tenham identidade com carisma. Pessoas que se identificam com a forma de ser Shalom. Pessoas que vivem como Shalom. Pessoas que agem como Shalom. Pessoas que têm suas vidas transformadas por Deus e que encontraram um carisma para viver na igreja, que é o carisma Shalom, e que de fato essas pessoas elas foram atraídas e têm a identidade, têm o germe da vocação. O Senhor que atraiu, Ele não quer simplesmente pessoas, como diz os Escritos,
Ele não quer simplesmente pessoas, ele quer mais do que o engajamento. O Senhor quer pessoas que se sintam chamadas a encarnar em suas vidas essa vocação. Sim, ele também quer o engajamento, que já já nós vamos falar sobre o engajamento. Mas os Escritos diz, o Senhor quer mais do que o engajamento. Quer pessoas que tenham a identidade com o carisma. Pessoas que vivenciem em sua plenitude o carisma, como ele é. Como nós somos chamados a viver. Pessoas que se sintam chamadas a encarnar em suas vidas. A encarnar a forma de ser. Seja da comunidade de vida, seja da comunidade de aliança, seja da obra. Porque também a obra é uma vocação. Ser obra também é uma vocação. Então, meus irmãos, é preciso que tenham pessoas que acreditem na vocação. Que acreditem nela. E naqueles que o Senhor o colocou à sua frente. E quem o Senhor colocou em sua frente? Os nossos fundadores. O Moisés, a Emi e também as pessoas as autoridades que eles delegaram, né, para poder conduzir também a comunidade com eles. Que nós, de fato, acreditemos naqueles que o Senhor colocou à sua frente, ou seja, acreditemos nos nossos fundadores. De fato, nós acreditemos naquilo que o Senhor, na inspiração que Deus deu, através do carisma, né, pelos fundadores. Né, o carisma de fundação que foi dado ao Moisés, o carisma de cofundação que foi dado a Emi. Nós somos chamados a acreditar no carisma, na vocação, acreditar na vocação e naqueles que o Senhor colocou à frente. Que tenha pessoas com o coração na obra, que se sintam com o coração na obra. Eu sou chamado a acreditar na vocação, naqueles que o Senhor colocou à sua frente, e nós, como obra Shalom, como consagrados, como obra de difusão, nós somos chamados a ter o coração na obra. Aí aqui a gente lembra, né, a primeira frase, né, que diz que uma das primeiras frases que eu falei, que o Senhor quer mais do que o engajamento. Ele quer muito mais do que simplesmente pessoas engajadas. Ele quer que você e que eu tenhamos um coração, tenhamos o coração na obra. É necessário que não só estejam dentro da obra prestando serviço a ela, ou sendo espiritualmente alimentados. Às vezes a gente está dentro da obra, né? É bom aqui, é muito bom ficar aqui sendo, de fato, prestando um serviço, né? À comunidade, à obra, sendo alimentado espiritualmente. Tem gente assim que diz assim, tem pessoas que dizem, não, eu preciso é beber, né? Preciso é beber, dar as graças para depois dar. Não, não é simplesmente só beber, né, das graças, ou ser alimentado espiritualmente por ela, mas que tenha seus corações unidos à obra, à vocação. É preciso ter pessoas que tenham os seus corações unidos à obra, unidos à vocação. Nós precisamos estar unidos à vocação. Nós precisamos ter aquele coração apaixonado pela vocação. Nós precisamos ser homens e mulheres apaixonados pela nossa vocação. Porque nós descobrimos um tesouro, que é o carisma. Nós descobrimos a identidade do nosso ser. Foi para isso que Deus nos chamou. E se é a nossa vida, eu preciso estar unido à obra. Eu preciso estar unido à vocação. Ainda diz os Escritos, que se sintam chamados a investir as suas vidas. Meus irmãos, nós somos chamados a investir as nossas vidas. Que tenham um amor muito grande por este caminho. Investir as suas vidas, que tenham um amor muito grande por esse caminho. Investir tempo, pensamento, capacidades para o crescimento daquilo que o Senhor nos confiou. E aí vai descrevendo, né, Moisés nos Escritos.
Eu preciso ter a identidade com a vocação. Me identificando com ela, eu tenho um coração na obra, na vocação. E porque eu tenho um coração na obra, na vocação, eu vou investir a minha vida pela obra de Deus, pelo carisma, pela vocação que o Senhor me deu. Eu vou investir minha vida, meu tempo, meus pensamentos, minha capacidade em favor do crescimento da obra que o Senhor nos confiou. E por isso eu me engajo. É muito belo ver isso, né? Por isso, porque se eu estou investindo a minha vida, se eu estou investindo os meus pensamentos, as minhas capacidades, eu estou o quê? Vivendo um profundo engajamento. Eu vou estar com o coração na obra. E vocês que estão na obra de difusão nesse momento, né? Eu não sei qual é o tamanho da sua obra de difusão, porque tem uns que, né, estão na fase ali, grão de trigo 1 do plano evangelizador, estão começando a fazer, tem 2 ou 3 grupos de oração, outros estão começando agora a fazer um seminário de vida, aí já um grupo de oração trilhando o caminho da paz. Eu não sei qual é o momento da sua obra ou o tamanho da sua obra de difusão. Mas não, aqui não importa o tamanho, importa que você invista a sua vida pelo reino, pela obra de Deus e pela vocação aí na sua cidade. Importa que você invista a sua vida, que você invista tempo, seus pensamentos, capacidade, ou seja, porque eu tenho um amor muito grande à obra, porque eu tenho um amor e eu tenho um coração na obra, eu invisto tudo, eu me engajo, eu vou servir no grupo de oração, no ministério, nas evangelizações querigmáticas. Não sei quais são as ações, não sei qual é o seu ministério, eu sei que nós vamos, aqueles que são chamados, eles são chamados a investir tudo. A perguntar até mesmo para o coordenador, eu estou parado, eu quero investir a minha vida. Para o coordenador da obra, né? Não fique parado, mas tenha aquela ânsia, aquele desejo de investir. Investir no seu ministério, investir no ministério de pastoreio. Onde você serve? Eu não sei qual é o seu serviço. Eu sei que você, que participa da obra Shalom, nessas obras de difusão, o importante é investir a vida, engajar, ou melhor, viver engajado, ter esse coração na obra, colocar-se a serviço, à disposição da obra. E ainda diz os escritos, a pessoa chamada à vocação Shalom não é aquela simplesmente que trabalha na obra. Não é. É aquela que tem o coração na obra. E aí, porque tem o coração na obra, transborda no serviço. Transborda no amor pela vocação, no amor pelo carisma, no amor pelos nossos fundadores. No amor. Diz assim, mas não é aquela que simplesmente trabalha na obra, mas antes de tudo, é aquela que nela tem seu coração, que ama, meus irmãos, e que está disposto ou disposta a renunciar por amor a seu tempo, a fim de dedicá-lo àquele que o chamou. Então nós somos chamados a, por amor, a renunciar os nossos prazeres, o nosso tempo, ou aquilo que eu achava que poderia ficar em casa, né, deitado, descansando. Não. Nós somos chamados a renunciar a tudo isso. A renunciar, estar disposto a renunciar por amor o seu tempo. A verdadeira renúncia só é feita por amor. Nós não vamos renunciar a algo se não for por amor. Sim ou não? Sim. Né? Nós só vamos renunciar se for por amor. Por amor. Em vista de algo melhor, maior. E o carisma para nós está acima de tudo. O carisma para nós, né, nós somos antes de tudo aquele que tem nele, no carisma, o coração. E nós somos chamados e estamos dispostos a renunciar tudo pelo carisma.
e para dedicar a nossa vida àquele que nos chamou. Aquele que nos chamou, sabendo que ainda será pouco por tudo o que Ele nos dá. Meu irmão, aqui, o pouquinho que você renuncia, podemos dizer assim, ainda é pouco por tudo aquilo que o Senhor te deu através do carisma. Ainda é pouco, muito pouco. E por mais que pense que você tenha renunciado, ainda é pouco. A renúncia que você fez ainda é pouca, em vista do bem que Deus lhe deu, que foi o carisma, a vocação Shalom. Por isso, é preciso sentir-se responsável, corresponsável, meus irmãos. Vocês que são da obra de difusão, é muito importante isso. Vocês precisam se sentir responsáveis pela obra que foi confiada a vocês. Não tratar a obra de qualquer forma, né? Mas se sentir o quê? Responsável. Abraçar essa obra com amor, com prontidão, com dedicação, dando de graça a Deus o que de graça você recebeu. Sentir-se responsável, ter identidade com aquele... Aí aqui volta a questão da fundação que eu já falei, né? Mas vou repetir. É preciso eu me sentir responsável e ter a identidade com aquele a quem o Senhor confiou a sua fundação. Ou seja, nós precisamos estar em unidade, termos a identidade com o fundador, com aquele a quem o Senhor confiou a sua fundação. Meus irmãos, nós precisamos de fato amar o carisma, amar o nosso fundador, ter identidade com aquele a quem o Senhor chamou e confiou a fundação da comunidade. O amor pela vocação e pela obra é fundamental. O amor pela vocação, diz os escritos no coração da obra em unidade com o carisma, que esse amor ele é fundamental, porque esse amor vai se traduzir em quê? Em engajamento, em serviço, em investimento, em responsabilidade. O amor, ele se traduz em atos. E como é que eu vou traduzir esse amor pela obra em atos, em atitudes concretas? Me responsabilizando pelo meu ministério, pelo meu serviço, pela coordenação da obra, no futuro seu centro de evangelização, né? Quem vai ter centro de evangelização, ou quem já tem. O cuidado pelo centro de evangelização, o amor pela obra é fundamental. O amor pela obra, pela vocação é fundamental. Aqui não é um amor sentimentalista, mas um amor provado e comprovado. Um amor que se compromete. Meus irmãos, nós precisamos nos comprometer com a obra de Deus. Nós vivemos num mundo em que as pessoas não querem se comprometer umas com as outras. Nós vivemos num mundo, antigamente, por exemplo, uma pessoa dava uma palavra, e ainda hoje tem pessoas que são assim, não estou dizendo que não exista. E, por exemplo, se eu vou dar um exemplo de uma venda de imóvel, digamos assim, né? Antigamente a pessoa dizia, não, eu vou vender para você esse imóvel por tantos R$1.000. A palavra estava dada. Só que apareceu uma outra pessoa para comprar um imóvel e ele ofereceu com valor maior. Então, aquele que disse para a primeira pessoa desfez. Acontece isso hoje, mas vocês entendem o que eu quero dizer. A palavra dada é a palavra, de fato, que deve prevalecer nas nossas vidas. Nós precisamos ser, aqui que eu quero entrar, nós precisamos ser homens de palavra, né? De verdadeiras palavras, de caráter, diante das nossas posturas. E esse amor, né? Como diz aqui, não é um amor sentimentalista, mas um amor provado e comprovado, um amor que se compromete. Então, nós vivemos num mundo onde as pessoas não querem mais se comprometer umas com as outras. E aqui volta o exemplo, né? Às vezes a pessoa dá uma palavra e depois desfaz o que disse, né? Às vezes tem que ser tudo documentado. E realmente tem que ser documentado muitas coisas, não estou desfazendo. Mas entenda, se eu digo que eu amo a obra, se eu dou a minha palavra, eu preciso o quê? Me comprometer com ela. Eu não vou fazer, né? Com negociações
né? Tirando a palavra que, de fato, eu dei. Né? Então eu digo assim, eu amo o carisma Shalom, eu amo a vocação, eu amo os fundadores, mas não se compromete. Entende? Então, nós precisamos viver esse amor pela vocação e pela obra fundamental, real. Um amor que se comprometa. Um amor que de fato se comprometa. Então, eu digo, eu amo a vocação Shalom é linda, é bela e é verdade. A vocação Shalom é linda, é bela, é magnífica, como nós chamamos, nossa magnífica vocação, é isso mesmo. Mas eu preciso dizer que ela é minha magnífica vocação me comprometendo com a minha vida, ofertando, investindo tudo. E esse amor se expressa em uma profunda busca de unidade. Eu preciso ser um com o carisma. Eu preciso me comprometer, viver a unidade com o carisma. Diz assim os parágrafos 11. É preciso igualmente que esse amor se expresse em uma profunda busca de unidade. Ela é fonte de comunhão. Na medida em que eu comungo com o carisma, com a forma de ser Shalom, entro em unidade, sou um com o outro. Isto é de fundamental importância para o andamento de toda a obra nos caminhos verdadeiramente reservados pelo Senhor. Considero a comunidade de vida e aliança como a engrenagem do motor Shalom que o inimigo de Deus não quer ver funcionar. Quando as peças estão encaixadas, unidas, sem nada que haja vida, a obra caminha maravilhosamente bem e deslancha. Mas quando começa a penetrar na engrenagem corpos estranhos que se dividem, o funcionamento fica imperfeito. A máquina não funciona. O motor não anda e se desgasta. Os corpos estranhos são as sementes de divisão. Quando não somos um com a vocação, com a forma de ser Shalom, com o espírito do fundador, quando não estamos encarnando essa forma de ser em nossa vida, estamos atravancando o funcionamento, o crescimento da comunidade e de toda a obra. Meus irmãos, nós precisamos ser um com o carisma. Investir as nossas vidas, tempo, capacidades, potencialidades, viver a graça da unidade no conselho da obra, viver a graça da unidade nos grupos de oração, onde vocês estão, no centro de evangelização, vivendo a fase do plano evangelizador que cada um de vocês vivem. Ou seja, é preciso ter unidade. Unidade. Uma coisa é ter minhas dúvidas se aqui é ou não meu lugar. É passar pelas dificuldades em relacionamentos e problemas e feridas pessoais. Isto é compreensível. São momentos pelos quais todos passam. Outra coisa é rejeitar a vocação, a forma de ser Shalom, o carisma e aqueles a quem o Senhor chamou para levar a bom termo a vocação e a obra. E ainda que de maneira inconsciente semear ao meu redor essa rejeição, eu estaria desta forma dividindo, rejeitando, minando o próprio carisma. A divisão, a quebra da unidade, nasce da rejeição da forma de ser Shalom, do próprio carisma. Então partilhe aí com seu irmão sobre o dom da unidade, que vocês de fato precisam, né? Nós precisamos crescer nesse dom da unidade, né? Na obra, no conselho da obra, né? Nos grupos de oração, realmente pedir ao Senhor a graça da unidade com o carisma. Partilhe aí com seu irmão.
Então partilharam aí sobre a unidade, né? A unidade com a vocação Shalom. Então, continuando essa parte, diz os escritos assim: seria uma incoerência dizer que me sinto chamado a ser Shalom quando rejeito e não aceito a forma de ser Shalom. Seria incoerência. Seria incoerência dizer que me sinto chamado a ser Shalom quando rejeito e não aceito a forma de ser Shalom. Seria muita incoerência. Meus irmãos, se você se sente chamado, nós precisamos o quê? Acolher, viver, investir tempo, capacidades, potencialidades, os nossos dons em vista da obra de Deus, em vista do carisma. Porque o carisma é a nossa vida. O carisma é a nossa vida. E se nós somos chamados de fato, seria incoerência rejeitar ou ficar dizendo: ah, mas eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Ah, mas eu acho que deveria ser assim. Não. Nós temos uma forma de vida a ser vivida. E qual é a forma de vida a ser vivida? É o ser Shalom, o ser Shalom, como diz os Escritos, fundamentada na vivência do Evangelho, impregnada pela novidade do Espírito. Então, meus irmãos, eu queria convidar vocês, né, das obras de difusão, de fato, a abraçarem com todo o coração, com toda a vida de cada um de vocês, com a nossa vida, a abraçar a obra, a abraçar com responsabilidade, ser responsável por essa obra que o Senhor te confiou, a investirmos tudo, tempo, capacidades, em vista da obra de Deus, por amor. Como diz, né, lá no comecinho, quando eu comecei a pregar, que diz assim, que de fato eu encarne porque eu amo. É porque eu amo. É porque eu fui criado e resgatado por Deus em vista dessa vocação que o Senhor nos deu. E por amor, não é por outra coisa. Eu quero encarnar a forma de ser Shalom por amor. Porque muito eu fui alcançado por Deus. Porque muito eu fui transformado por Deus. E porque eu recebi esse germe, o germe da vocação Shalom. A identidade, o ser Shalom. Então, meus irmãos, que nessa formação, de fato, nós percebamos onde nós não estamos, digamos assim, vivendo com o coração na obra e comecemos a pedir a Deus, se nós somos de fato chamados à vocação Shalom, pedir a Deus a graça de ter o coração na obra. O coração na obra. E esse coração na obra se traduz em responsabilidade, em engajamento, em investir tempo, capacidades, potencialidades em vista do crescimento do reino de Deus, em vista do carisma que o Senhor nos deu, em vista de que esse carisma mais e mais também se espalhe pela humanidade e as pessoas tenham experiência com Deus através da nossa vocação. Então, que Deus lhe abençoe e que derrame muitas graças da vivência do carisma aí na sua obra de difusão. Shalom.